sempre gostei bastante de Transformers. Eu me lembro de ter assistido quando novos filmes do Transformers eu gostava bastante, né? Quem não lembra da Megan Fox no filme, né? Pô, mulher era bonita pra caraca. E ainda é, né? Como você é gostosa. De manhã, à tarde ou à noite, você é imprescindível. E, cara, os filmes de Transformers sempre foi muito legal. O Optimus Prime lutando junto com os Autobots, enfrentando o Megatron. Cara, eram uns filmaços, mano. Então, na minha infância, sempre gostava de assistir os filmes dos Transformers. Porém, o meu conhecimento de Transformers se resumia mais aos filmes, sabe? Eu sei que tem muita gente que conhece por conta do desenho lá dos anos 80, que tem alguns memes, né? Do Aleijado, por exemplo. Megatron, um dos humanos escapou. É um aleijado. Mas, tipo assim, cara, o meu conhecimento mesmo é com os filmes. Por exemplo, eu só conheço o Bumblebee falando com rádio, sabe? Eu não tinha muito contato com a ideia do Bumblebee falando de maneira normal. Eu acredito que deve ter alguma versão que ele fala, né? E, cara, sempre gostei bastante. Eu acho que a gente criou um vínculo maior, por exemplo, com o Bumblebee por causa dos últimos filmes, né? Pô, o Camaro Amarelo claramente ficou popular por conta do Bumblebee. E então, cara, sempre gostei de carros, robôs lutando contra robôs. Aí tem robôs que também viram dinossauro, que viram animal, trocação de soco, CGI estourado pra tanto quanto é lado. Tem hora que você ia ver o filme, você não entendia nada que tava na tela, porque era tanto detalhe que eu ficava assim, mano, o que tá acontecendo que eu não tô entendendo nada? Isso não sei se é o sentimento que acontece com mais pessoas, mas comigo sim, cara. Eu ia ver os filmes do Transformers e tinha hora que eu não tava entendendo nada que tava acontecendo na cena, mas era maneiro porque era explosão pra tudo quanto é lado. Tá bom, era isso, era legal. Então, por conta disso, cara, eu sempre gostei. Eu me lembro que sempre passou uns desenhos na Cartoon de Transformers, mas tipo assim, eu não acompanhei muito. Eu sei que tem o Transformers Prime, que é um desenho que, pô, tem uma popularidade legal, aborda muito mais o universo, né? Falando sobre o Cybertron, sobre o Energon, sobre os Decepticons, sabe? Tipo assim, abordando esse universo. E caramba, tem muito Gon nos nomes dele. Decepticons, Energons, Cybertron, caraca, nunca tinha reparado. Mas beleza, o ponto é que esse é um universo muito interessante e apesar de ser um universo claramente criado para vender brinquedo, porque, pô, é a Hasbro que é dona disso aí. A Hasbro só faz brinquedo, mas é um universo legal. E não esqueça de conferir o trabalho do Arturo Zoni, o editor desse vídeo. O contato dele vai estar aí na descrição do vídeo e no card final. E ano passado lançou o filme Transformers O Início, ou em inglês Transformers One, que meio que, tipo assim, meio que apresenta a origem dos principais personagens, dos personagens mais icônicos da franquia, né? Bom, porque eu só conheço assim, sinceramente, eu conheço Optimus Prime, Megatron e Bumblebee. Agora o resto daquele bando de personagens, sinceramente, eu vou ficar devendo, porque eu não lembro o nome de todos não. E eu lembro que tem o Autobots, tem os Decepticons, e tem a Cybertron, que foi destruída, papapá. Mas aí a história conta lá no começo, né? No começo de tudo. E foi interessante que criou meio que uma origem, que o Optimus Prime não era o Optimus Prime, né? Era, caramba, Iron Sparks, né? E o Megatron era o D16, né? Ou D26, não lembro agora. E eu queria conversar sobre esse filme com vocês, saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Vamos conversar e esmiuçar um pouco mais. Eu sou o Hector, você tá no canal Tá Sujo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos conversar sobre esse filme. Mano, primeiramente, Cybertron é muito interessante. A gente, tipo assim, vê que Cybertron é uma cidade tecnológica, que sempre foi algo que sempre me interessou. Eu não sei se muitas produções já abordaram o Cybertron. Eu vi que tem uma série animada chamada Guerra por Cybertron, mas essa história que tá contando no filme é bem antes disso. É uma história que se passa muito antes. Então, aí a gente vê Cybertron, né? Não Cybertron, a gente vê que é uma cidade em Cybertron. A gente vê lá que existe o planeta, explica um pouco sobre o que são os Primes, né? Parece que existiu o primeiro Prime, ele tinha em posse algo que energizava o planeta. Depois disso, por um problema lá, ele virou Cybertron e depois houve os outros Primes, né? E depois disso, temos aquele universo sendo criado e a corta mostrando o Orion Spark,
que vai ser o nosso Optimus no futuro. Ali mostra que ele é meio que um robô minerador, meio não é, ele é um robô minerador, mas ele tem muito interesse em resolver esse problema de energia que falta no planeta, porque ele é um minerador, ele basicamente é o cara que coleta essa energia. Então, ele meio que fala assim, pô, pra mudar minha vida, eu tenho que mudar essa situação, né? Aí mostra que ele é um personagem destemido, que tem curiosidade, não se dá satisfeito pela situação que ele tá, e ele quer mudar a vida dele de alguma forma. Então dá uma personalidade bem forte pro Optimus, além daquela visão de líder que ele tem, além de ter uma visão, sabe, de explorador, sabe? Eu achei que casou muito bem com o personagem e com a história, né? Meio que mostrou ele um pouco mais moleque, menos sério, né? Que o Optimus Prime é um personagem sério, ele é o líder. Então, mostrar esse lado dele mais aventureiro, querendo, sabe, mudanças assim, é muito interessante. E eu achei divertido. O filme mesmo tem ótimas cenas de comédia. E, cara, a gente vê lá que o Warren Park é amigo próximo do que futuramente se tornaria o Megatron, o principal vilão, o líder dos Decepticons. Então, mostra ali a origem, os dois eram mineradores, né? E o Warren Park fica mandando ele e o amigo dele se envolvendo em um monte de problema. Aí depois disso, tem várias coisas que acontecem no filme. Aí a gente conhece o Bumblebee. Vamos conversar um pouco sobre o Bumblebee. Cara, eu conheço só o Bumblebee por conta dos filmes, né? Dos mais populares, os últimos filmes que foram lançados. Eu também vi o filme que é só dele, então eu gostei bastante. E meio que você se afeiçoa ao Bumblebee, né? Quase que ele é o personagem principal nos filmes, e o Optimus Prime depois que se torna o principal. Então meio que eu não sei se o desenho antigo dava mais atenção para o Optimus Prime, eu nem sei se o Bumblebee aparece nos primeiros desenhos, mas meio que tipo assim, a gente desenvolve um carinho por ele. Uma coisa interessante, que nesse desenho, nesse filme, né, dá muito destaque que o Bumblebee fala pra caramba. Ele é engraçado, ele é aquele personagem meio bobo, e eu achei isso interessante até porque é uma coisa engraçada, né, porque quem vê os filmes sabe que ele não fala, o que ele fala é por meio do rádio, então ficou engraçado essa brincadeira que eles fizeram, que ele fala pra caramba, e meio que tipo assim, é aí que a gente consegue conhecer ele mesmo, porque nos filmes a gente não conhece. Eu entendo que tipo assim, muita gente conhece a franquia do Transformers como um todo e tal, mas eu acredito que a maioria, assim como eu, só conhece Transformers pelos filmes do Michael Bay, né, aquele lá dos robôs, destruição, fogo, tiroteio, porradaria comendo solta, e os desenhos é mais nichado, acredito eu, né. Eu sei que tem uns bem interessantes, porém eu conheci esse lado do Bumblebee por meio desse filme. Então, para mim foi muito interessante, foi muito engraçado. E também eles trouxeram uma outra personagem que eu não conhecia, né? Mas bem legal também. E também, cara, o desenvolvimento do Megatron ficou excelente, cara. Sinceramente, eu achei algo muito, muito bem desenvolvido para um filme que, sei lá, ele tem que apresentar muita coisa e resolver muita coisa. Então, funcionou muito bem. O filme, além de tudo, é muito bonito. Eu gostei muito do design dos personagens. Eu acredito que desde o filme do Bumblebee, eles meio que optaram por um design onde a gente consegue entender o que tá acontecendo. Eu sei que os primeiros filmes lá são muito bonitos e tal, mas sinceramente tem hora que você não consegue ver, não consegue distinguir o que tá na imagem. E hoje um design um pouco mais clean, deixando a gente conseguir ver os detalhes do personagem, acredito que funciona bem mais. E essa decisão criativa aí pra mim foi muito certeira, porque eu sei que é legal ver aquele tipo quase que um realismo, mas no final são robôs falantes do espaço, mano. Então não tem realidade nisso. Vamos já abraçar que é isso, ainda mais que é uma animação, então pra mim funcionou ainda muito mais, deu muito mais, expressividade pros personagens. Então eu achei a animação muito bonita e sinceramente eu acho que vai ter continuação nesse universo por filmes em animação ou até mesmo em live action mesmo, né, que a gente tem em paralelo. Os filmes, né, teve o Bumblebee, que é a nova sequência de filmes, né, tem o Despertar das Feras lá de 2023 e tem essa animação agora. Pode ser pra mim que eles podem fazer tipo um paralelo entre esses filmes e essas animações, porque eu acho que, funcionou muito bem. Eu queria conversar sobre isso porque eu acho a franquia muito interessante, porém eu conheço mais pelos filmes e essa animação me fez interessar até mesmo em conhecer mais esse universo. E cara, tô até com vontade de comprar um brinquedo. Sei lá, ficou legal. Eu achei que o filme foi muito divertido e te entrega
sabe, emoção, você se apega aos personagens. Eu, sinceramente, eu tô querendo comprar um Optimus, mano. Tô querendo comprar, sabe daqueles vídeos de TikTok que você fala transformar, o bicho transforma? Caraca, aquilo é muito massa. Então, mano, sinceramente, eu acho que, apesar de a gente saber que é uma franquia exatamente pra vender brinquedo, esse é um universo interessantíssimo. E eu queria saber se vocês conhecem. Eu sei que tem gente que lê também os quadrinhos, o pessoal fala que os quadrinhos são muito bons também. Então, eu acho que é uma baita de um filme e de uma franquia interessante. E, sei lá, tem muita coisa aí que, sei lá, me deu vontade de assistir. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, um pouco diferente. E se inscreve no canal, deixa seu comentário. Até a próxima.